Yeah. Yeah. Lucre até R$2.000 com os melhores palpites para essa quarta-feira, dia 10/9 de 2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois além dos melhores palpites, temos sorteios todas as semanas. E o ganhador dessa semana já foi pago, o dinheiro já tá na conta dele. Então se você quer participar, é muito simples, basta comentar aí no vídeo, deixar o like e se inscrever. Só o fato de você comentar já participa automaticamente do sorteio. Então não esquece de comentar, se inscrever e deixar o like. Então agora bora lá fazer os melhores palpites para essa quarta-feira recheada de jogos da Copa do Brasil e muito mais. Maravilha, começamos aqui pela Liga Colombiana. Temos aqui o Milionários enfrentando o Deportivo Pasto, atualmente na parte de encerramento, que basicamente seria um segundo turno na Liga Colombiana. A equipe do Milionários está na 18ª colocação e o Deportivo Pasto na 16ª. Em 9 jogos, Milionários só tem 8 pontos, 10 gols marcados e 12 sofridos, e o Deportivo Pasto 10 gols marcados e 10 sofridos aí com 9 pontos. Então o Deportivo Pasto tem um ponto a mais, mas isso é na parte de encerramento, segunda rodada. Na abertura, se você for dar uma olhada aqui na parte de abertura, a equipe do Milionários ficou na segunda colocação com 38 pontos e o Deportivo Pasto ficou na 11ª colocação. Então Milionários no primeiro turno basicamente foi muito bem aí, ficou na segunda colocação com bastante pontos. A gente vai ver aqui o mercado de gols e escanteios dele jogando em casa. Os últimos 5 jogos do Milionários em casa, e ele vem de um empate recente de 0-0 contra o Santa Fé, mas venceu o Júnior Barranquilla por 3-0, a perdeu por Magdalena por 2-1, empatou com o Deportivo Cali 3-3, venceu o Cartagena por 3-1, perdeu pro Laneiros 1-0, 2-1 Santa Fé, 2-2 com o Once Caldas, 0-0 com o Atlético Nacional. Contra o Deportivo Pasto, o Milionários, no total dos últimos 5 jogos de 2021 para cá, jogando em casa, o Milionários vem de 3 vitórias, 2-1, 2-0 e 3-1. 4 vitórias na verdade. 2-1, 1-0, 2-0 e 3-1 e um empate. Então Milionários não perde há 5 jogos jogando em casa contra a equipe do Deportivo Pasto, e o Milionários marcou em todos os jogos. Então para esse jogo é muito favorável a gente buscar um golzinho da equipe da casa do Milionários. Outro mercado favorável para a gente utilizar é o mercado de escanteios no primeiro tempo. Os últimos 5 jogos dele jogando em casa, todos bateram mais de 1,5 escanteio para o Milionários no primeiro tempo. Contra o Santa Fé no empate de 0-0, só no primeiro tempo, para você ter noção, teve no total 4 escanteios do Milionários. Contra o Júnior Barranquilla no 3-0, 2 escanteios no primeiro tempo para o Milionários. Contra o Magdalena, onde o Milionários perdeu por 2-1, só no primeiro tempo, 2 escanteios na partida, 12 escanteios. Contra o Deportivo Cali, 7 escanteios na partida e 5 escanteios no primeiro tempo. Então é jogo para escanteio, principalmente para o Milionários aí. Então para esse jogo do Milionários e Deportivo Pasto, eu peguei um golzinho da equipe do Milionários, achei muito favorável. Mais de um escanteio no primeiro tempo, aproveitando que ele vai jogar contra a equipe inferior a ele. Então peguei mais de um escanteio no primeiro tempo. Tem que ter 2 escanteios para a equipe da casa, para a equipe do Milionários no primeiro tempo, e para não sair 15 escanteios na partida, ok? Esse bilhete ficou com odd de 1.61, ficou muito legal, muito favorável, gostei e acredito que tem muito valor e claramente dá para a gente buscar esse win. Saindo da Liga Colombiana, indo agora para a Liga Uruguaia,
Copa do Uruguai, temos aqui a equipe do Peñarol enfrentando o Liverpool Montevideo e também temos pela Liga Costarriquenha o Deportivo Saprissa enfrentando o Pantaneiras, ok? Confronto do Saprissa vai jogar fora de casa. Utilizei esses dois jogos pra gente fazer um bilhetinho, uma duplinha bem legal. Vamos lá analisar primeiro jogo do Peñarol versus a equipe do Liverpool Montevideo. Vamos lá. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5. De 2024 para cá, 4 deles bateu o over 2,5, para você ter noção. E todos bateu a linha de over 1,5 tranquilamente. Para esse jogo, para ser sincero, eu tô querendo buscar um golzinho na partida pelo menos. Acredito que tem muito valor, vem batendo tranquilamente. E buscar aqui para não sair 3 gols no primeiro tempo, pois a maioria dos jogos aqui, a taxa de gol sai mais no segundo tempo. Isso mesmo, então vamos supor, num 3-2 aqui, entre a equipe do Liverpool Montevideo e do Peñarol, mais recente, só um golzinho saiu no primeiro tempo, o restante 4 gols saíram no segundo tempo. Jogando em casa aqui, a equipe do Peñarol, o último jogo tomou 3-0 aqui do Liverpool, onde saiu só um golzinho no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Novamente, Peñarol venceu aqui, dessa vez por 2-0, onde saiu total um gol no primeiro e outro no segundo tempo. Então dá pra gente buscar um golzinho tranquilamente nessa partida. Infelizmente para esse jogo, as casas de apostas foram muito espertas, não liberaram nem cartões nem escanteios. Era muito favorável, era green na certa a gente buscar cartões para esse jogo, porque é confronto onde sai muitos cartões. Quando eu falo muitos cartões, é muitos cartões mesmo. Então claramente daria pra gente utilizar uma linha alta tranquilamente, mas não liberaram nem cartões nem escanteios, só liberaram gols. Então por isso peguei para sair um golzinho na partida e menos de 3 gols no primeiro tempo. Agora o jogo do Deportivo Saprissa versus a equipe do Pantaneiras. Últimos 5 jogos entre eles, 4 bateram a linha de over 1,5. Na casa do Pantaneiras, os últimos 5 todos bateu a linha de over 1,5, ok? Não teve 0-0. O Deportivo Saprissa venceu um total 4 jogos e perdeu um por 3-2. É jogo pra gente buscar gol a favor da equipe do Saprissa. Saprissa marcou em todos os últimos 5 jogos na casa do Pantaneiras. Atualmente o Deportivo Saprissa, lembrando que ainda tá na 6ª rodada pro Saprissa, juntando esse jogo de agora, ele vai a 7 jogos junto com o Pantaneiras, ok? Saprissa tá na 4ª colocação com 10 pontos aí, e o Pantaneiras tá na 7ª colocação com 5 pontos. A disputa é do Alajuelense acima, ok? Tirando isso, a maioria dos times não tem tanta chance, é só lutar para não cair. Esse jogo do Saprissa é bem favorável pra gente buscar um golzinho do Saprissa. O over 1,5 também é legalzinho, mas eu quero evitar arriscar, então por isso que é legal você buscar o golzinho a favor do time que vem melhor jogando aí contra seu adversário, o Pantaneiras aqui. Então acredito que o Saprissa marque tranquilamente contra a equipe do Pantaneiras. Esse bilhete, utilizando esses dois jogos aqui, ficou com uma odd de 1,55. Acredito que tem valor, tá bem favorável, que o Saprissa é favorito para vencer essa partida, mas por via das dúvidas a gente só busca um golzinho. E o jogo do Peñarol, a gente não vai buscar gol de nenhum dos favoritos, não vamos buscar o over 1,5, só vamos buscar um golzinho na partida. É importante, independente de quem seja, e a gente pega o under goals. Juntando esses dois bilhetes, temos aqui esses dois jogos, temos um bilhete com a odd de 1,55. Esse bilhete tá legal, tá favorável, sem dúvida acredito que tem valor. Comenta aí o que vocês acharam desse bilhete, tá bem legal e claramente, cara, dá pra gente buscar esse win. Pela Copa do Brasil, a gente tem o Atlético Paranaense indo enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. No primeiro jogo lá em Coritiba, na Liga Arena, deu Corinthians, 1-0 Corinthians jogando fora de casa, que loucura. É um jogo onde saiu 5 cartãozinhos aí, 4 amarelos só no primeiro tempo, saiu 10 escanteios, 7 a favor da equipe do Atlético Paranaense, 25 finalizações e 7 chutes ao gol, tendo 4 do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, uma estatística legal fora de casa na Série B, ele marcou até agora em todos os jogos da Série B, na sequência mais de 8, 9 jogos seguidos marcando fora de casa, mas a
a gente tá falando é de Copa do Brasil. Se em casa ele não conseguiu marcar contra o Corinthians, será que ele vai conseguir marcar lá na Neoquímica Arena? É uma grande dúvida. O favoritismo da partida claramente é do Corinthians. As casas estão pagando 1,91 para a vitória do Corinthians e 4,50 para a equipe do Atlético Paranaense. Mas isso não quer dizer que a gente não possa buscar nada interessante nessa partida. Vamos falar agora. Últimos 5 jogos entre Atlético Paranaense e a equipe do Corinthians, todos saíram gols, cara. O último 0-0 entre eles foi lá em 2018. De lá pra cá, todos os jogos saíram gols. Outra estatística interessante, que os últimos jogos aqui, ó, principalmente esse da Copa do Brasil, saiu cartão no primeiro tempo. Olha que coisa boa. Então dá pra gente dar uma arriscadinha aí e pelo menos um cartãozinho no primeiro tempo. Outra coisa interessante é a questão de finalizações. Lá na partida na casa do Atlético, lá na Liga Arena, o Corinthians teve 12 finalizações. Em 2024, pelo Brasileirão, onde o Corinthians venceu por 5-2, teve 14 finalizações. Lá na Liga Arena, novamente, em 2024, o Corinthians teve 16 finalizações. E jogando em casa, em 2023, teve 12 finalizações. Então, pegando esses 3 mercados aí que a gente falou, dá pra gente fazer um bilhetinho? Dá sim! E foi isso que a gente fez, cara. Esse bilhete pro jogo do Corinthians e Atlético com odd de 1,53. Pegamos para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, pode ser do Atlético ou do Corinthians. Cartão no primeiro tempo, tem que sair um cartãozinho no primeiro tempo. Acredito que dá sim para sair, pois essa vantagem de 1-0 aí, Corinthians tem que segurar o Atlético, que apesar de jogar em casa, Corinthians tem que dar uma segurada. O Atlético vai com tudo. Não faz sentido o Atlético ir com medo contra o Corinthians, sendo que tá na desvantagem. Por isso que a gente pegou essa linha de cartões e aproveitando os últimos jogos que bateu tranquilamente, até em jogos com poucos cartões, saiu pelo menos um cartãozinho no primeiro tempo. Então para esse jogo, um cartão no primeiro tempo e claramente finalizações a favor da equipe da casa. A gente não vai buscar finalização pro Atlético Paranaense, pois apesar dele ter que buscar a vantagem, teve jogos aí onde o Atlético Paranaense só teve 6 finalizações fora de casa. Um exemplo é contra o São Paulo. Lembrando que o Atlético Paranaense passou do São Paulo nos pênaltis. Então foi até bizarro que Santos pegou, acho que foi 3 pênaltis aí. São Paulo não conseguiu marcar nenhum. Até Jandrei perdeu pênalti naquela partida, eu assisti. Foi bizarro. Então foi 2-1 São Paulo, mas o Atlético não teve nem 6 finalizações naquele jogo. Mas foi na ida. Na volta foi lá na Liga Arena. Mas é isso que eu tô falando com vocês. Não é legal a gente confiar na equipe do Atlético. Vamos aproveitar a boa fase do Corinthians em casa. Então pegamos aqui um over 9,5 finalizações do Corinthians, para ele ter no mínimo 10 finalizações no jogo, ok? Principalmente que se o Atlético Paranaense der um sustinho no Corinthians e marcar aí e a partida no agregado ficar 1-1, aí o Corinthians vai ter que atacar, principalmente que tá jogando com sua torcida aí, jogando em casa, aí ele vai ter que atacar, vai ter que finalizar. Por isso que a gente buscou esse mercado de finalização. Então o bilhete tá com a odd de 1,53, golzinho na partida, 10 finalizações do Corinthians e um cartão no primeiro tempo. É um bilhete que tá bem analisado, gostei desse bilhete. Tá muito favorável para esse joguinho da Copa do Brasil e sem dúvida, dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar os jogos da Copa do Brasil, a gente teve a Flusão jogando em casa contra o Bahia. Fluminense que no primeiro jogo perdeu para o Bahia no finalzinho por 1-0, isso mesmo. O gol saiu aos 86 minutos, Luciano Juba com passe de Jean Lucas, ok? Atualmente na classificação do Brasileirão, o Bahia vem melhor. O Bahia não tá de brincadeira, vem de um título recente aí, onde venceu em casa por 5-0 e no agregado total aí 9-1
contra a equipe do Confiança aí no agregado pela Copa do Nordeste. Bahia atualmente está na 4ª colocação. Se terminasse o campeonato, o Bahia estaria na fase de grupos da Libertadores, estaria passando direto e ficaria entre os 4 melhores times da temporada brasileira. Que loucura! Rogério Ceni fazendo um ótimo trabalho aí com a equipe baiana. Mas a gente tem que falar dos confrontos diretos do Fluminense jogando em casa contra o Bahia. Bahia contra o Fluminense não dá. Fluminense tá invicto em casa, deixa eu ver aqui, de 2011 até agora, ok? Tô falando sério, eu não tô brincando. A última derrota que o Fluminense teve para o Bahia em casa foi em 2011. De lá até agora, Fluminense, para você ter noção, vem de 5 vitórias seguidas contra o Bahia. De 2019 até agora, Fluminense venceu por 2-0, 1-0, 2-0, 2-1, em 2024 por 1-0. Então, para esse jogo eu levei em conta isso, a boa fase do Fluminense jogando com sua torcida. Atualmente, nos últimos jogos do Fluminense, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A última derrota aqui jogando em casa foi pro Palmeiras por 2-1. Empatou com o Internacional, venceu o Grêmio, venceu o Fortaleza e venceu o América de Cali. Fluminense jogando em casa vem marcando tranquilamente nos últimos 5 jogos. O Bahia fora de casa vem de 2 empates de 0-0 e de 2 vitórias e 1 derrota pro Mirassol. Mas essas vitórias do Bahia, o Bahia tomou gol mesmo assim. Por isso que eu vou buscar esse seguinte mercado. Eu vou aproveitar a boa fase do Fluminense contra o Bahia em casa. Vou aproveitar que o Bahia, mesmo jogando bem fora de casa, toma gols. E vou aproveitar o mercado de finalizações no primeiro tempo e cartões. Os últimos 5 jogos do Fluminense contra o Bahia, para você ter noção, deixa eu mostrar para vocês. O mais recente em 2024 saiu em total 5 cartões. Em 2023, jogando em casa, saiu um cartãozinho só. Mas é normal, isso foi pelo Brasileirão. Mas nos outros jogos a linha de cartão bateu tranquilamente. Em 2020 saiu bastante cartões. Até esse jogo recente aqui pela Copa do Brasil, onde foi na Fonte Nova, onde o Bahia ganhou de 1-0, saiu só 2 cartãozinhos. Que loucura, hein? Mas esse jogo da volta eu acho que dá para sair 3 cartões. Mas eu vou buscar mesmo assim, principalmente com os jogos contra o Santos aqui, contra o Bragantino, essa linha de cartões bateu tranquilamente. Eu vou buscar esse over 2,5 cartões, porque é jogo decisivo, é jogo de mata-mata, cara. É jogo da volta, então é necessário o Bahia segurar. Acredito que vai sair cartão nesse jogo e eu vou buscar. Por isso que eu fiz esse seguinte bilhete. Peguei aqui pro Fluminense marcar, beleza? Mesmo que o Fluminense não se classifique contra o Bahia, eu acredito que dá para marcar sim nesse jogo. Jogo para sair mais de 2,5 cartões. Eu peguei essa linha de cartões e finalizações pro Fluminense no primeiro tempo. É isso mesmo. Quem precisa marcar, quem precisa correr atrás do prejuízo é o Fluminense. E sem dúvida ele vai atacar mais. Por isso que eu busquei 4 finalizações do Fluminense no primeiro tempo. Esse bilhete tá com a odd de 1.61, cara. 1.61, isso mesmo. O bilhete tá com a odd bem bonitinha. Tá legal, tá favorável. Lembrando que o jogo é às 7 horas da noite. Quarta-feira, cara, 2 jogos de Copa do Brasil de tirar o fôlego. Atlético Paranaense, Corinthians, Fluminense e Bahia. Quem será que vai passar desses confrontos aí? Fluminense ou Bahia? Atlético ou Corinthians? A gente só vai descobrir depois que o juiz apitar o jogo, hein? Então comenta aí o que vocês acharam desses bilhetes. Não esquece, se você assistiu o vídeo até esse exato momento, comenta Fluminense para eu saber que você assistiu até agora. E lembrando que só o fato de você comentar nos vídeos, você participa automaticamente dos sorteios semanais, ok? Então não vacila não. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fiquem com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família.